passar por dentro da cerâmica para atingir as moléculas de referência, que são essas moléculas dentro do sensor do nosso ar. Nessa tentativa, ela vai, imagina, espremendo, ficar diminuta, né, em tamanho microscópico, e espremendo em alta temperatura, ela vai liberar elétrons. Esses elétrons agrupados vão formar milivolts. Bom, o milivolt, aqui formado, nós chamamos de inversamente proporcional. Como assim? Se eu tiver pouca molécula de oxigênio na saída de gases, ou seja, uma mistura rica, eu tenho o maior distúrbio eletrônico possível. Portanto, eu vou ter a maior milivoltagem possível. Se eu tiver uma mistura pobre, que tem muitas moléculas de oxigênio, essas moléculas vão quase se equivaler ao que tem dentro do sensor, e aí eu vou ter um resultado bem pobre, né? Uma mistura bem pobre, com um valor bastante baixo de voltagem, milivoltagem. Bom, estou falando de voltagem, milivoltagem. O conceito básico de milivoltagem, se eu pegar um volt, ele é igual a 1000 milivolts, exatamente igual. Um sensor lambda é capaz de emitir de 20 a 900 milivolts, quase 1 volt. Na teoria de Nernst, ou na teoria lambda, quando se tem um resultado desse sensor igual a 450 milivolts, nós consideramos essa mistura estequiométrica, ou seja, ele está perfeita, independente do combustível. Não importa que combustível tenha, ele vai sempre gerar 450 milivolts quando a quantidade de ar e a quantidade de combustível estiver exata. Se eu tiver um valor maior que 450 milivolts, eu terei uma mistura rica. E se eu tiver um valor menor que 450 milivolts, eu terei uma mistura pobre. Portanto, na memória do computador, a programação que ele recebe é para trabalhar com a base fixa de 450 milivolts. Se receber um sinal acima desse valor, ele considera a mistura rica e vai tentar empobrecer essa mistura para que ela chegue no ideal, no lambda, na próxima injeção de combustível. Se receber um valor abaixo de 450 milivolts, ele vai sentir que a mistura está pobre, vai enriquecer para que o valor chegue em 450 milivolts. Portanto, são apenas 3 números que ele tem que seguir matematicamente. O que o Nernst, na verdade, descobriu nessa relação estequiométrica, dá para ser demonstrada nesse gráfico que vocês estão vendo, onde eu tenho, ao lado esquerdo, uma coluna em milivolts, onde consta os 450 milivolts ideais, e eu tenho embaixo um valor de lambda, onde o número 1 é a minha representação de ideal. Acima de 450 milivolts, como disse, mistura rica. Abaixo de 450 milivolts, mistura pobre. O cruzamento dessas duas linhas forma essa semicenoide, uma parte da senoide. Notem que essa parte dessa senoide se assemelha também à letra lambda, né? Foi por aí que saiu a ideia do lambda. Então, quando eu tiver com o valor 1 de lambda, eu tenho 450 milivolts, que é o trabalho ideal perseguido pelo computador em sua programação. Voltando na nossa linha de tempo, para que seja fácil de entender, por que essas diferenças de 1 fio, 2 fios, 3 fios, 4 fios, 5 fios, 6 fios, 7 fios, 8 fios? Nós vamos chegar lá. Vocês vão entender de uma maneira bem simples. Em 1975, a ideia foi colocar um sensor rosqueado num tubo de escape, utilizar a própria rosca do tubo de escape como negativo. Então, existe aquele eletrodo ou aquela lâmina de platina externa, que é o negativo, conectada por um fio à parte da rosca para ter o negativo, e a parte sensora saindo por um único fio para fora do sensor, chegando ao computador. Então, aqui surgiu o sensor de um fio. O aquecimento da cerâmica se dá pelos gases de escape. Quando ela atingir mais de 300 graus, ela passa a gerar um valor aceitável de leitura para o computador. Agora imagine o seguinte,
Um veículo que tem um motor 1.0, que tem esse sistema, se você der na partida e deixar ele trabalhando em marcha lenta, sem tocar no acelerador, ele pode levar de 8 a 12 minutos para que a cerâmica atinja os 300 graus iniciais. Uma coisa importante também dizer é que essa cerâmica ela pode atingir até 1500 graus sem nenhum problema de danos ao sistema. Até a temperatura ideal de trabalho dela é em torno de 800 a 1000 graus. Então esse sensor, a partir dos 300 graus, gera um sinal para o computador para controle. Essa ideia é boa, mas ela apresentou alguns problemas. Em alguns países que se tem, por exemplo, um clima muito frio, em que temos uma quantidade até de neve no chão, ou em algumas localidades costeiras próximo da costa, a gente poderia ter uma interferência de negativo. Como assim? O escapamento está enferrujado por algum motivo e não transferir eletronicamente o negativo para o sensor. Então, o que foi feito? Em 1978, surgiu a ideia de tirar o fio que estava fixado na rosca e colocá-lo para fora do sensor. Esse fio negativo, fixado em algum ponto de negativo bom eletronicamente, e o outro fio permaneceu, quer dizer, o sensor continuou o mesmo, né? Ele só mudou a... Ele só mudou a performance estética, né? E para melhorar o produto. Os gases de escapamento continuam aquecendo a ponta e resolver-se pelo menos aquele problema de mau contato pela rosca do sensor. Só que as leis antipoluentes que foram criadas, chegou-se a um ponto que se esse tempo de 8 a 12 minutos era muito tempo para se começar a se ter um controle pelo sistema. E nós sabemos que o pior momento de emissão de poluentes em qualquer motor de combustão interna é quando ele está na transição de fase fria para fase ideal. Fase ideal, ao contrário do que muita gente acha, eu tenho que trabalhar com motor gelado. Não, a fase ideal é quando todos os metais e óleos lubrificantes entram em harmonia e é uma temperatura hoje em dia em torno de 100 graus. Então, até se atingir essa temperatura, o sistema ele tinha falhas de leitura. Para se melhorar essa leitura e corrigir esse tempo de 8 a 12 minutos, que era muito grande, se pegou um sensor de 2 fios, isso lá em 1982, e se introduziu dentro dessa peça uma resistência de aquecimento. Essa resistência é ligada ao relé da bomba de combustível. Então, quando você liga a chave de ignição, você aciona a bomba de combustível e, ao mesmo tempo, você provoca o aquecimento de dentro para fora dessa cerâmica. O tempo médio é de 30 a 50 segundos. Poxa, mas diminuiu de 8, 12 minutos para 30, 50 segundos? Essa é a ideia, diminuir o tempo de resposta, para que o sensor, mesmo sabendo que talvez o sistema não atinja o ideal de performance, mas pelo menos a parte de controle já está garantida. A partir de 50 segundos no máximo você tem o controle da emissão de poluentes. A variação intermediária entre um sensor de 2 fios e de 4 fios é um sensor de 3 fios. O de 3 fios nada mais é do que um sensor que o negativo da parte sensora está fixado dentro da rosca. Não é muito bem aceito, apesar de alguns veículos terem esse sistema, mas o ideal é se ter de 4 fios para não se ter a interferência da rosca na peça. Bom, como eu disse, o aquecimento, a partir do momento que você liga a chave de ignição, você tem 12 volts de aquecimento o tempo todo nessa resistência. Algumas pessoas perguntam, mas ele não corta esse aquecimento? Não, é até bom que ele fique ligado a esse aquecimento interno para se ter uma estabilidade térmica do sensor. Portanto, tendo estabilidade térmica, eu vou ter um melhor sinal, um sinal mais puro. Em 2002, aconteceu uma façanha. Nós
o grupo de engenharia da MT Tons